Europod. A política pode ser mesmo muito aborrecida. Mas é mesmo esse o nosso tema de hoje. Porquê? Perguntam com a voz cheia de desespero. Porque é importante e porque vai ser divertido. Todos os dias vejo problemas na sociedade em que acredito que os governos deviam fazer mais, como resolver a questão dos sem-abrigo, por exemplo. Há mais do que suficiente habitação na minha cidade e há mais do que suficiente conhecimento sobre as causas profundas dos sem-abrigo para tomar medidas mais amplas para evitar que aconteçam. Acredito que somos capazes de reestruturar as nossas sociedades de modo a que ninguém fique de fora. Durante todo este tempo em que falámos sobre a inteligência artificial, houve um elefante na sala. Já falámos sobre os perigos atuais e futuros da inteligência artificial sem regulamentação. Então, o que é que está a ser feito a esse respeito? Hoje vamos mergulhar de cabeça na regulamentação da inteligência artificial e tentar recuperar o tempo perdido. Bem-vindo ao podcast A IA e Tu. Estamos a assistir a uma revolução tecnológica com o boom da inteligência artificial. São muitas as perguntas e eu não sou de todo um robô. Neste episódio falamos sobre a tentativa de tornar a inteligência artificial uma tecnologia respeitadora da lei. Como e, sobretudo, quando é que esta tecnologia vai ser regulamentada? Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade. Nesta altura já não é necessário explicar os riscos de uma inteligência artificial não regulamentada. Nesta série analisamos algumas das questões: discriminação, desinformação, insegurança no emprego, saúde mental, privacidade e na crença exagerada em soluções tecnológicas, tecnosolucionismo para remendar problemas sociais em vez de os resolver pela raiz. Não se trata de uma lista exaustiva, mas fica-se com a ideia. No final de 2023, 31 países já tinham aprovado alguma forma de legislação sobre inteligência artificial e 13 estavam a debater ativamente novas leis. Os destaques incluem requisitos rigorosos sobre privacidade de dados, obrigações para as empresas avaliarem e mitigarem os riscos de discriminação e preconceito nos seus sistemas de inteligência artificial e o direito dos indivíduos de saberem quando as decisões ou conteúdos foram feitos com inteligência artificial. Os olhos do mundo estão naturalmente postos nos Estados Unidos, perguntando que passos serão dados no sentido de uma regulamentação significativa da inteligência artificial, uma vez que o país acolhe alguns dos mais proeminentes criadores desta tecnologia em Silicon Valley. Os Estados Unidos voltaram a sua atenção para a legislação sobre inteligência artificial generativa, mas os especialistas avisam que as próximas eleições presidenciais de 2024 podem mudar tudo. Sim, 2024 vai ser de facto um ano de eleições loucas. Esperemos que troquem o MAGA, Make America Great Again, pelo MARA, Make America Regulate AI. Mas quanto a eleições importantes, falemos primeiro da Europa. A lei da União Europeia sobre a inteligência artificial, recentemente aprovada, causou uma grande agitação nos últimos meses. Eis um breve resumo do seu conteúdo e alguns dos objetivos da legislação proposta.
abordar os riscos específicos criados pela inteligência artificial, estabelecer obrigações para utilizadores e fornecedores, criar avaliações para a inteligência artificial antes do seu lançamento no mercado, propor formas de fazer cumprir a legislação. Para o efeito, a inteligência artificial foi classificada em 4 níveis de risco. O primeiro é o risco inaceitável. Trata-se da inteligência artificial que é proibida de todo, apenas com algumas exceções limitadas. Exemplos disto são o reconhecimento facial biométrico e os sistemas de pontuação social, que é a ideia de que cada cidadão tem uma pontuação de base que lhe é atribuída e depois a pontuação é reduzida ou aumentada em função das suas ações. Vamos ver quem é que decide o que pode ser uma exceção na utilização da inteligência artificial proibida. A segunda é a inteligência artificial de alto risco. Esta inteligência artificial é permitida, mas tem de ser avaliada antes e depois da sua introdução no mercado. Exemplos são os veículos autónomos, a integração da inteligência artificial nos cuidados médicos e nas infraestruturas críticas. No último episódio vimos o historial da Frontex em matéria de utilização da inteligência artificial. A Lei da Inteligência Artificial da União Europeia reconhece que algumas tecnologias fronteiriças serão incluídas na categoria de alto risco, mas não define quais serão efetivamente sujeitas à avaliação. Os defensores dos direitos humanos já estão a falar de isenções preocupantes que podem ser feitas nas fronteiras da Europa sobre o pretexto de segurança nacional ou de outras ameaças. Em terceiro lugar vem o risco limitado. Este é bastante simples. Neste caso, existem requisitos de transparência que devem permitir que o utilizador tenha toda a informação de que necessita sobre os conteúdos gerados pela inteligência artificial. Isto inclui todos os programas de inteligência artificial generativa mais recente, como o ChatGPT, Sora, Midjourney, DALL-E, Gemini e por aí fora. Por último, temos o baixo risco, também conhecido por risco mínimo, sistemas de inteligência artificial que não terão restrições obrigatórias. No entanto, não devemos ser demasiado precipitados. Foram feitas promessas, mas a regulamentação de inteligência artificial é ainda uma tarefa importante. A lei relativa à inteligência artificial só foi adotada pelas instituições da União Europeia em 2024. Isso significa que só entrará em vigor nos próximos 2 anos. A legislação leva tempo e, em comparação, o desenvolvimento da inteligência artificial está a progredir à velocidade da luz. Há também uma preocupação crescente com o impacto da pressão dos lobbies tecnológicos, muitos dos quais estão sediados numa área de poucos quilómetros quadrados, junto às instituições da União Europeia em Bruxelas. De acordo com o Corporate Europe Observatory, em 2023, 86% das reuniões sobre inteligência artificial de funcionários de alto nível da Comissão foram com a indústria. Se o objetivo da regulamentação é manter os interesses dos cidadãos acima dos interesses da indústria da inteligência artificial, parece um pouco preocupante. Há também o facto de as startups europeias de inteligência artificial estarem a ganhar destaque, como é o caso da Mistral, em França. A startup francesa de inteligência artificial estabeleceu recentemente uma parceria com a Microsoft, numa ação que causou protestos entre os legisladores europeus sobre a concentração de poder no lobby das grandes tecnologias. A Microsoft especificou então que não detém qualquer participação na Mistral, apesar de as concentrações de poder poderem ocorrer por outros meios que não o controle de uma empresa. A Mistral abriu também um gabinete de lobbying em Bruxelas no ano passado. Então, podemos confiar que os políticos estarão focados nos nossos melhores interesses? Essa é uma pergunta complicada que honestamente levaria horas da nossa vida para responder, se é que tem resposta.
Podemos esperar que seja esse o caso e também podemos manter-nos informados sobre o que está a acontecer. Existem alguns organismos excelentes que acompanham a legislação sobre inteligência artificial e os nossos direitos, como o Corporate Europe Observatory, a Fundação Algorithm Watch e o site francês La Quadrature du Net. O lado positivo é que a regulamentação da inteligência artificial poderá criar milhares de novos postos de trabalho à medida que as considerações éticas em torno desta tecnologia forem sendo transferidas para a realidade. Para que a legislação funcione, é necessária supervisão humana para garantir a transparência, a apresentação de relatórios e a implementação. É, pelo menos, a inteligência artificial a criar emprego, neste caso. Por último, as propostas de legislação podem ser ambiciosas e, se não forem alteradas por interesses de lobbies, têm o potencial para fazer muito para manter as pessoas seguras. Mas a lei da inteligência artificial da União Europeia, por exemplo, diz respeito à Europa, um canto relativamente pequeno do mundo. Parece provável que nos venhamos a deparar com um cenário regulamentar fragmentado e com questões relacionadas com a concorrência de legislação transfronteiriça. Poderá a legislação sobre a inteligência artificial ter um verdadeiro impacto se não for global? Obrigado por ouvir o podcast A IA e Tu. Todas as semanas respondemos a uma pergunta sobre a inteligência artificial e o seu lugar nas nossas vidas de hoje e de amanhã. Da próxima vez vamos debruçar-nos sobre o futuro da inteligência artificial. Que o futuro nos espera, utopia ou distopia. A IA e Tu faz parte do WePod, um projeto financiado pela Europa Criativa para promover parcerias jornalísticas na área dos podcasts. Está disponível em 7 línguas e é produzido e distribuído pela Europod em parceria com o Expresso, Podium Podcast, Cora Media e Agence France Presse. O autor dos textos desta série é Julie Simon. Este episódio foi editado por Alexander Damiano Ricci, Ana Ribera Garcia Rubio, Micaela Cancela Kiefer, Francesca Milano e Cláudia Torrisi. O produtor de A IA e Tu é Alexander Damiano Ricci. A direção artística, o design de som e a montagem são de Jeremy Bucchi. A banda sonora original é da autoria de Thomas Kusberg e contou com o consultor vocal Sedan Andlar. Composição original de Thomas Kusberg e Cornel. Sonoplastia original de Jeremy Bucchi. Argumentos originais de Julie Simon. As redes sociais são do Tiago Serra Cunha. A edição do áudio em português é de João Martins, com coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Lourenço Medeiros. Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto, trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade.